regime atualmente utilizado é o de repartição, no qual a população economicamente ativa contribui para garantir os benefícios da população economicamente inativa, em um acordo denominado Pacto Geracional. O modelo opera em um regime de caixa sem acumulação, visto que à medida que o dinheiro entra na Previdência, ele é utilizado para o pagamento dos benefícios. A Previdência é sustentada pelo recolhimento do INSS no valor de 20% das remunerações pagas pelas empresas aos funcionários, dos quais 8 a 11% são descontados do trabalhador enquanto ele trabalha. Já os servidores públicos pagam de 11 a 14% da remuneração sobre o salário e os empregadores descontam os mesmos percentuais, de 8 a 11%. Mas ao contrário dos servidores privados, os funcionários públicos continuam contribuindo para a Previdência após se aposentarem e não têm direito ao FGTS quando se aposentam, nem quando compram imóveis ou se casam. Ainda, as empresas também contribuem para a Previdência com o recolhimento do COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, proporcional à receita bruta, o PIS, que é o Programa de Integração Social, proporcional à receita líquida, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é proporcional ao lucro líquido. O regime que funciona no Brasil é o de repartição, assim como na maioria dos países, pelo menos em seus pilares básicos. Isso é, em função de um processo histórico da escolha, feito com base em condições econômicas e demográficas específicas. O sistema previdenciário começou a surgir no século XIX. Neste período, as taxas de crescimento populacional e de salários eram bastante elevadas, o que explica a maior rentabilidade de tal modelo, o motivo pelo qual ele ainda é mais usual nos dias de hoje. Os gastos com previdência social são hoje a principal despesa do governo federal, superando as de seguridade, educação e segurança pública. Em 2018, os recursos destinados ao pagamento de aposentadoria e benefícios previdenciários alcançaram 715 bilhões, representando 53% das despesas primárias, segundo dados do Tesouro Nacional. Para 2019, o orçamento previsto para a Previdência é de 637 bilhões, quase o dobro de saúde, educação, assistência social e segurança pública, áreas que juntas devem ter 360 bilhões. A previsão do Ministério da Economia é que, sem a reforma, os gastos com a aposentadoria devem chegar a 80% das despesas primárias do governo em 2026. Em 2018, o déficit total da Previdência Social do governo federal chegou a 235 bilhões, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Mantidas as regras atuais, esse déficit deve praticamente triplicar até 2060, alcançando 11% do PIB de acordo com as projeções atuariais do LDO de 2019. O déficit da Previdência é causado por dois fatores principais. O primeiro é uma questão de estrutura, enquanto o segundo é resultado da transição demográfica que a população do Brasil vem passando nos últimos anos. A Previdência do Brasil possui sérios problemas estruturais em diversas áreas. Um desses problemas estruturais é com a fiscalização. O Brasil possui problemas tanto na fiscalização de recebimento das contribuições, como problemas na fiscalização de falsos beneficiários. Outros fatores estruturais que contribuem para o rumo da Previdência são os bilhões não arrecadados com isenção de impostos em áreas como agronegócio e micro e pequenos empreendedores, e com as grandes dívidas de empresas privadas, cuja soma já passa dos 300 bilhões de reais. Apesar dos problemas estruturais contribuírem com o déficit da Previdência, o principal motivo do rumo é demográfico. No modelo previdenciário brasileiro, os mais jovens trabalham para garantir a previdência dos mais velhos. Acontece que no Brasil se encontra no final do processo de transição demográfica. A transição demográfica é um processo com 5 fases. Na primeira etapa, tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade são altas. Na segunda etapa, a taxa de mortalidade cai rapidamente, enquanto a taxa de natalidade continua alta. Nessa fase, a população do país cresce de maneira acelerada. Na terceira etapa, a taxa de mortalidade começa a cair de maneira menos acelerada, enquanto a taxa de natalidade também diminui. E é nessa fase que o crescimento populacional começa a diminuir a velocidade. É nessa fase também que a população economicamente ativa atinge a maior representatividade da população. Na quarta fase, tanto a taxa de natalidade quanto a de mortalidade estão baixas, e a população atinge uma estabilidade. Na quinta fase, a população volta a aumentar lentamente. O modelo previdenciário brasileiro foi criado durante a segunda fase da transição demográfica. O tamanho da população economicamente ativa era muito maior, ou seja, muitos trabalhadores contribuem para a previdência de poucos aposentados. Com a diminuição da taxa de natalidade, aliada a uma maior expectativa de vida, a proporção dos beneficiados pela Previdência na população explodiu, enquanto a proporção da população econômica ativa que contribui com a Previdência diminuiu. Com isso, a Previdência, que foi estruturada em um período com muitos trabalhadores contribuindo para a Previdência de poucos aposentados, é disfuncional no cenário atual em que cada vez menos pessoas trabalham para garantir a Previdência de cada vez mais aposentados. E essa disfuncionalidade gera o déficit da Previdência. A atual proposta de reforma da Previdência foi criada em 2018 e tem como objetivo a alteração do regime de repartição para um regime de capitalização, segundo o qual o Pacto Geracional será cancelado e cada trabalhador terá de contribuir individualmente para o financiamento de seus benefícios.
A principal vantagem do regime de capitalização proposto são a sua menor dependência da pirâmide etária, o que confere mais sustentabilidade à previdência caso ocorra um aumento relativo na população idosa economicamente inativa em relação à população mais jovem economicamente ativa. Já a sua maior desvantagem será uma redução no valor a ser recebido pelos aposentados no futuro. Com a expectativa de vida no Brasil tem subido nos últimos anos, 60 em 1970 para 76 em 2018, vem ocorrendo um aumento significativo da população idosa similar aos países europeus, mas ao contrário da Europa, o problema é amenizado no Brasil por causa de uma taxa de natalidade mais elevada, de 2,2 filhos por mulher, o que permite a reposição da população economicamente ativa e garante um lento crescimento da população no longo prazo. Estimativas oficiais divulgadas pelo Ministério da Economia durante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o CCJ, o governo estima a economia de 1,24 trilhão em 10 anos, excluindo efeitos da mudança da previdência de militares, mas incluindo as mudanças da idade mínima e a diminuição entre as previdências dos servidores públicos e aqueles que trabalham em iniciativa privada. Entretanto, esse valor tende a diminuir na medida que a reforma progride no Congresso. Assim, cientistas políticos e o ministro da Economia, Paulo Guedes, prevêem uma economia mínima de 800 bilhões. A proposta atualmente se encontra na Comissão Especial da Câmara de Deputados, onde poderão ser apresentadas emendas em um total de 40 sessões. Novamente, precisa ter seu parecer aprovado por maioria simples. Após a aprovação, segue para 2 turnos de votação no plenário da Câmara, onde são necessários 308 votos em cada sessão para prosseguimento. Votação respectiva a 3/5 dos 503 deputados, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição. Trata-se de uma das mais difíceis etapas do processo. Após a aprovação para a reforma, segue para o Senado, onde começa o caminho na CCJ do Senado, para uma análise de caráter constitucional, onde metade mais um dos representantes deve votar para um parecer favorável. Dado o parecer favorável, a proposta segue para o plenário do Senado, onde deve ser votada em 2 turnos, com no mínimo de 49 votos em cada turno, 3/5 dos 81 senadores. Com a aprovação sem modificações pelo Senado, o texto é promulgado e torna-se uma emenda à Constituição.